recebemos Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal pelo PSL de São Paulo. Deputado, obrigada por nos conceder essa entrevista. Começo com uma pergunta sobre essa tentativa do Palácio do Planalto, do governo, de formar uma base parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com esse forte discurso de combate à corrupção, contra a velha política, mas agora iniciou um movimento para se aproximar dos partidos de centro, do que são chamados ali aquele bloco do Centrão. O senhor, especificamente, já fez muitas críticas ao Centrão. Eu queria uma avaliação do senhor sobre esse movimento, essa intenção de aproximação de Jair Bolsonaro. Obrigado, Renata. Olha, de fato, o Centrão não é nada admirável. Agora, precisamos entender do ponto de vista de análise política aqui. O Jair Bolsonaro está em modos de sobrevivência política. Ele não está mais em capacidade, ao menos até um mês ou dois atrás, não estava em capacidade de impor a sua agenda política para a qual ele foi eleito. Ele propôs tudo o que ele poderia propor no início do seu mandato e tudo, quase tudo, foi rejeitado sistematicamente pelo Congresso. A proposta ou a aposta do Jair Bolsonaro era de que, com uma base popular bem ampla, com uma equipe técnica e com apoio de até oligarquias importantes como da defesa interna, policiais e militares, ele ia conseguir fazer um contraponto a um Congresso e a um STF. No entanto, ao longo do ano, a gente viu que o Congresso e o STF têm uma força que não é desprezível, muito pelo contrário, é uma força extremamente presente. E, neste contexto, chegou a um cume de uma situação em que ele se encontra em ter que remodelar a sua proposta para poder, primeiro, sobreviver politicamente e, quem sabe, até impor aí suas reformas, suas agendas de reforma, retomar as agendas de reforma, mas com uma base parlamentar mais ampla. Deixa eu só ressalvar esse ponto aqui. Independente daquilo que nós colocamos de negativo no colo do Centrão, há bons deputados no Centrão. Então, há bons deputados qualificados, etc. Então, o Centrão tem lideranças aí que a gente tem que questionar, absolutamente. Agora, temos que destacar alguns bons deputados. No entanto, de um ponto de vista político, de análise fria, é muito melhor para o presidente da República ter uma base ampla de vários partidos que vá dar sustentabilidade ao governo dele, que vai dar governabilidade, que vai dar base para que ele possa fazer reformas. É muito mais importante para o presidente isso do que ter o seu próprio partido. Essa que é a realidade, no modelo atual, né, com o voto proporcional, que sempre vai fragmentar a questão legislativa em Câmara. Então, não dá para se esperar que um partido só vai ter 50 mais 1% dos assentos em Câmara, e menos ainda em Senado, e que esse partido será o grande partido dominante. Veja, até na época de Lula e Dilma, em que o PT chegou a atingir números muito grandes em termos de bancada, de 80, 90 deputados, e mesmo assim é uma fração dos 513 que estão lá. Então, deputado, o presidente sempre é minoria. Nesse ponto, o senhor expõe, então, uma visão bastante pragmática do jogo político em Brasília, ou seja, de ter apoio, portanto, governabilidade e passar a sua pauta, a pauta do governo no Congresso. Nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro e sua base, da qual o senhor faz parte, erraram em demonizar o Centrão lá atrás? Não, não erramos, não. Continua a crítica. Não é um bom momento. Foi uma perda. Então, temos que reconhecer que houve uma perda, que o sistema ganhou. Esse reconhecimento precisamos deixar bem claro aqui para a população brasileira e para onde canalizar. E aí é o que eu peço, até ajuda não só daqueles que estão nos escutando, mas também da mídia. Por quê? Nós temos um problema que se repete. Essa novela de presidente fraco, com pouca base para governar, com conspirações contrárias, de fazer impeachment, e tudo isso sempre vai ser um recorrente na nossa história. Temos que olhar para o sistema que está ruim, e temos que fazer alterações no sistema para que se tenha maioria de governabilidade, que se tenha pauta única. Veja como temos lá no Congresso. Você tem o Congresso passando leis e tendo suas pautas, você tem uma pauta da agenda do Executivo que difere, muitas vezes difere. Então, qual é a pauta de governo? Onde que está, de fato, a governabilidade aqui? Quem governa o país? No atual modelo presidencialista, nós não chegamos a essa conclusão. E também, sempre vai haver conspirações,
contra quem for o presidente eleito. Não é porque é o Jair Bolsonaro. Teve esse problema em todos os presidentes, praticamente, da história do Brasil desde 1946. Então, essa que é a dinâmica. Então, eu peço aqui até a ajuda da mídia, a gente divulgar e apontar realmente ao que é o problema, que é para o sistema e não as pessoas que ocupam o sistema nesse momento. Claro que as pessoas, neste momento, ainda são passíveis de muita crítica. Então, temos que olhar com lupa essa aproximação com o Centrão. Agora, eu sou otimista com o Brasil, eu sou otimista até com esse jogo político. Eu não acho que a gente vai conseguir, em algum momento da nossa história, eleger só pessoas do bem, só pessoas que querem fazer a coisa certa pelo Brasil. Vamos ainda incorrer em erros, mas que tenhamos que ter um sistema que elimine ou não fomente que essas pessoas que estão em erro votem em erro e decidam coisas erradas e que eles tomem as decisões certas. Isso cabe à mídia cobrar, cabe à população cobrar e entender que o problema é do jogo e não das pessoas, principalmente. Deputado, a gente pode entender que sem o Centrão, o presidente da República não sobrevive ou, por outra ótica, o presidente precisa do Centrão para não cair, para não ser destituído do cargo? Eu acho que sim, acho que é uma boa afirmação. Eu acho que você entendendo que dos 513 deputados você tem 230 deputados que são, depende de que partido você inclui no Centrão e que é de fato agora a base, o que está formando a base do governo, podemos esticar aí para 230, total até 300 deputados, é bem possível, se for bem feito. Agora, essa dinâmica de você ter pauta dupla, entre o legislativo tem suas próprias pautas, o presidente tem outras pautas. Você tem uma dinâmica de que qualquer momento há chantagens que vai de um lado e para o outro. Né? Isso não é produtivo para o Brasil. Veja o ano que a gente perde. O ano passado só passamos uma grande reforma e mesmo assim bem tênue, que foi a reforma da Previdência, na minha opinião. Havia outras reformas que deveriam ter sido pautadas, não foi. Exatamente por esses embates políticos, essas discussões políticas de quem é que está mandando, quem é o melhor, quem que é o pior. E isso não leva o país para frente. Então, essa dinâmica sistêmica, nós temos que debelar ela. Sim, o senhor, deputado, é um novato na política congressual. Qual que é a sua impressão? O que mais te chamou a atenção, positivamente ou negativamente, nessa experiência de iniciar esse mandato legislativo pela primeira vez na sua vida? Que visão o senhor tem do Congresso? Bom, positivamente, eu diria que o Congresso tem muitas pessoas qualificadas, alguns deputados que são expoentes em termos de capacidade jurídica e também do ponto de vista de assessoria. Eu diria que o funcionalismo público que atua na Câmara, no Senado, os assessores, são excelentes. Eu estou aprendendo muito, para ser sincero. O negativo, eu acho que há uma pré-condição de estando dentro do sistema, de que achar que o sistema é bom, de que achar que o sistema não deva ser reformado, de que achar que o sistema é intocável e que não cabe a nenhum novato ou que não cabe a ninguém de fora ditar como deve ser feita a mudança. É exatamente aí por isso, dessa resistência, que temos uma falta de credibilidade das instituições como um todo. Então, o fato das instituições não se regenerarem, não se reformarem, haver resistências dos partidos políticos, dos deputados, do funcionalismo, de todos aqueles que ocupam essa máquina pública do ponto de vista até mesmo, sobretudo da União, você não consegue fazer que essa máquina se torne, de fato, algo que o povo brasileiro se sinta respaldado, se sinta representado, admirável. Então, tudo aquilo que a gente imagina que seja um político hoje, cai em desmerecimento na boca do povo. E temos que resgatar essa, digamos aqui, perdoe aqui o uso da palavra, mas a nobreza de ser um político. Acho que essa que é a missão de todo bom parlamentar. E temos que fazer reforma para isso acontecer. Deputado, o senhor citou essa dificuldade de alinhar o que é a pauta do governo com a pauta do Congresso, num ambiente em que os partidos, né, têm uma força reduzida, porque as bancadas, né, não têm tamanha expressão. Mesmo considerando a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ali que impulsionou a bancada do PSL, né, fez uma bancada grande, mais de 50 deputados, ainda assim um percentual muito pequeno, perto desse total de 513 deputados. Parte disso não
não é decorrente dessa constante formação de novos partidos, aí eu já trago aqui à baila a ideia de formar uma Aliança pelo Brasil, né, do presidente abandonar o PSL, boa parte da bancada, o que o senhor faz parte, deixar o PSL para integrar esse novo partido. Essa ânsia por formar novas lideranças e novos partidos não contribuem para esse cenário atual de fragmentação na Câmara dos Deputados? A dinâmica de formar partido, ela não vem em função do fato de você ter um problema ali no Congresso em termos de número de partidos. Existem vários partidos. Por quê? Porque os partidos não são democráticos. Então, as pessoas que entram para um partido, elas querem fazer seu nome, ter algumas ambições pessoais, querem almejar outros cargos. E quando você tem uma liderança estagnada, que domina o partido há 20, 30 anos, que está lá empossado, são donos de partido, você não tem uma dinâmica democrática. E olha aqui, estamos falando de uma instituição que se tornou uma instituição do Estado, porque recebe dinheiro do erário público. Então, os partidos, por receberem dinheiro do público, deveriam ser a porta de entrada mais democrática possível, e não são. E é em função de não serem que essas ambições pessoais, esses pleitos, têm que buscar outros partidos para os abrigarem ou até mesmo formarem outros partidos. Foi o caso do presidente, está sendo o nosso caso como legisladores de primeiro mandato. Vemos que aí a gente não tem um encaixe dentro do atual PSL, estamos buscando aí alternativas e como o sistema nos blinda de qualquer tipo de outra alternativa, senão aquela oligarquia partidária. Então, temos que romper isso. Aí vem outros mecanismos, candidaturas independentes, sou muito favorável, temos que ter isso como válvula de escape contra essa oligarquização do sistema partidário. Temos que ter aí mais liberdade para formar partidos e isso incorre em não financiamento público. Toda a preocupação ali do pessoal do TSE é que a cada partido, eles imaginam, puxa, eu vou ter que financiar aquele partido. Bom, essa premissa é o que, de fato, cria essa narrativa de que ter mais partido é ruim. No ponto de vista de representatividade e governabilidade, fragmentação política é muito difícil de ter governabilidade. Agora, você tem que ter o outro lado da moeda, que é você ter uma amplitude, uma facilidade de formação de partidos, porque essa que é o multipartidarismo, o visões de como se organizar, eles existem naturalmente e livremente na sociedade. Por que não podem ser representados no quesito político? Então, eu sou extremamente contrário a ter políticas de definir o unipartidarismo, que isso era até proposta do Partido dos Trabalhadores, está dentro do estatuto deles, até do website deles, fazer o unipartidário, que é o modelo chinês. Então, eu sou totalmente contra isso. Então, o outro lado disso é você ter multipartidos e deixar a seleção natural daqueles partidos que de fato representam as ideias, os motes, os motivos e as pessoas que possam ser representantes em um momento, ocuparem espaço de governo. Então, é essa que é a visão que a gente tem que implementar. Nesse ponto, deputado, porque o senhor é a favor de uma reforma política ampla, né? Esse ponto que o senhor já tocou aqui, das candidaturas avulsas, voto distrital, mas também de uma reforma que preveja o caminho do Brasil para um parlamentarismo. O presidente Jair Bolsonaro, que na campanha, inclusive, chegou ali a prometer, sinalizar que apoiaria o fim da reeleição, depois voltou atrás, não parece muito disposto a apoiar essa ideia, a ceder poder. O senhor enxerga que há um caminho, há espaço para convencê-lo dessa ideia? Absolutamente. Praticamente ele não tem alternativa. Por quê? Teve 1 ano e meio de governo. E o que nós vivenciamos esse ano e meio de governo? Qual a proposta alternativa ao parlamentarismo? Como fazer, então, o presencialismo funcionar, não fazendo coalizão com os partidos que existem no Congresso? Não houve essa proposta. Então, estamos aí no vácuo. E é exatamente isso que temos que reconhecer, que o sistema ganhou. Então, o sistema antigo que ninguém gosta, que é do Poder Executivo apadrinhar partidos para poder formar uma base e que neste envolvimento ocorre todos os esquemas de corrupção, ocorre uma série de chancelas não técnicas para ocupar cargos de ministérios e que isso gera uma ineficiência própria. Então, essa dinâmica não foi rompida, voltou à tona agora de novo.
Então, qual é a proposta da gente ter um modelo presidencialista que funciona sem fazer o presidencialismo de cooptação, o presidencialismo de corrupção, o presidencialismo de coalizão? Não existe. Então, esse aqui é o ponto principal aqui. Então, temos que migrar para um sistema parlamentarista. Agora, quem é que vai fazer isso? Qual é o canal de fazer o parlamentarismo? Eu sou extremamente contra o que está acontecendo do ponto de vista do Congresso assumir essa função. Essa tem que ser uma função do Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro tem que fazer disso a missão dele. Talvez o legado dele será de mudar o nosso sistema. Por isso que eu falei, foi mal usado até em algumas reportagens, mas até que valeu a pena a brincadeira, falando que o presidente Bolsonaro seria o último presidente da República. Por quê? O próximo presidente pode ainda manter uma república, mas seja um chefe de Estado e não necessariamente um presidente. Aí teremos um primeiro-ministro com chefe de Estado. Essa que era a ideia. Então, o presidente ele tem aqui uma função. Se ele entender a missão dele, que é bem ampla já veio dada com uma amplitude muito grande em termos de combate ao socialismo, combate à corrupção, fazer mudanças nas instituições para mitigar esses dois fatores. Eu estou aqui dando mais um, que é visível. É que o presidencialismo não funciona e ele mesmo é testemunha disso. Vemos, é um presidente que se coloca como honesto e eu acho que ele é honesto, confio no presidente da República, confio nas decisões que ele teve para a escolha de ministérios e mesmo assim, nessa dinâmica, ele conseguiu resistir só um ano e meio e teve que abrir para fazer uma coalizão. Então, essa dinâmica, de novo, voltou à tona e a única resposta para mitigar isso no futuro, porque hoje temos um bom presidente, imagina num futuro em que esse presidente não seja honesto, queira fazer corrupção, queira fazer conchavo ou queira fazer aí um modelo totalitário socialista. Ele vai ter um prato cheio de um presidencialismo de colisão. É por isso que os partidos de esquerda, de extrema esquerda, são contra o parlamentarismo. Eles não querem o parlamentarismo, eles querem manter o executivo mais forte ainda. Então, temos que entender essa dinâmica de como debelar os problemas estruturais e que afetam o nosso jogo político e que a gente reiteradamente volta à mesma novela e começa. Isso alimenta as mídias sociais, alimenta a mídia de uma série de novos agentes, mas a novela continua sendo a mesma. Então, temos que mudar esse jogo. Deputado, o senhor fala muito que o sistema ganhou, mas o presidente Jair Bolsonaro não é fruto, não é egresso desse sistema, foi 27 anos parlamentar e acabou também passando ali pelo Congresso Nacional, incólume ali por quase 3 décadas. Jair Bolsonaro não é egresso do sistema e justamente por saber como o sistema funciona, acabou nesse momento de crise política, crise econômica e crise de saúde pública, se aliando ao sistema do qual ele é egresso? Sim. Não tenha dúvida, a sua afirmação é correta. Ele conhece muito bem o sistema. Aliás, é uma das coisas que me impressiona, é o tato que ele tem político em termos de saber as dinâmicas também. Então, é uma pessoa extremamente esperta e tem conhecimento, tem 30 anos de experiência aí como político, como parlamentar. Então, esse jogo ele conhece muito bem. Por isso que eu confio também que ele possa fazer boas escolhas de indicações de pessoas que venham do centro e que não gerem problemas de corrupção no futuro. É exatamente esse fino trato que eu acho que ele tem, apesar da aparência dele e do aspecto dele na mídia e tal ser exatamente o contrário disso, mas dessa afirmação que eu acabei de fazer, mas eu acho que ele tem esse fino trato na escolha e saber como é que esse jogo político é jogado. Então, é por isso que você pontuou muito bem, eu não vejo isso como sendo um demérito, eu vejo isso até como sendo um ativo no momento atual. Sim, então não é que o sistema ganhou, é que o sistema se convergiu, porque se ele era o sistema e ele se aliou ao sistema, o sistema acabou prevalecendo, do qual ele era egresso também. A mensagem dele é muito clara. Eu acho que a mensagem dele, e é uma das mensagens que cativou a opinião pública e cativou até pessoas a entrarem no jogo político, como eu mesmo, é de que a gente pode mudar. A gente pode mudar o sistema como ele existe. A mensagem dele é muito clara e ele, por ao menos a sua visibilidade política, tem se colocado e tem sofrido em função das interferências do sistema, de diferentes incursões que ele sofreu na sua vida política e se destacou como sendo uma pessoa, mesmo dentro do sistema, sendo alguém fora e contrário do sistema. Eu diria aqui, com toda humildade, eu me coloco de uma certa maneira no mesmo
no mesmo patamar, talvez no início aqui da minha carreira política, porque eu não gosto do sistema presidencialista. Não acho que ele vai gerar nada de bom para o Brasil indo adiante. Temos sim que migrar para fora desse sistema. Então eu sou contra o sistema, eu quero reformá-lo, quero ver o que dá para segurar, que foi bom, que ainda existe de bom no sistema, melhoraram num outro contexto, melhoraram num outro contexto. Isso que eu acho que é importante. Esse futuro está ao nosso alcance, não é uma coisa intocável. É por isso que eu estou otimista que a gente vai conseguir chegar a isso. E é óbvio que ele deve estar chegando a essa conclusão. Muitos que estão ali ao seu redor, eu posso até me destacar por ser um dos únicos dos seus deputados ou daqueles que apoiam o Jair Bolsonaro e que são da direita, que não gostamos do sistema presidencialista. Esse é o meu caso, eu sou parlamentarista, sou de direita e eu não acredito nesse modelo. Acho que vai gerar muita instabilidade. E eu vejo a função do Jair, se ele não usar essa popularidade que ele tem para fazer essa grande mudança, na minha opinião, vai ser um grande desperdício de momento político. Deputado, falamos agora inicialmente dessa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o Legislativo, notadamente com os partidos de centro, mas há um outro, digamos, marco recente no governo, que foi a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, uma saída ruidosa. O ex-ministro saiu ali indicando desconforto com atitudes do presidente Jair Bolsonaro, acusando de tentar interferir na Polícia Federal. À luz do que já sabemos, neste momento, nós temos diversos depoimentos, temos o próprio relato de Sérgio Moro, temos ali trechos dessa reunião ministerial do dia 22 de abril, que foram divulgados pela própria Advocacia Geral da União. Nesse momento em que falamos, ainda não temos todo o conteúdo do encontro, mas de qualquer forma temos algumas sinalizações. Gostaria da avaliação do senhor. O senhor acha que Moro indicou um comportamento inapropriado do presidente? Como é que o senhor enxerga essa disputa entre os dois? Eu não vejo disputa, para ser sincero. É um ministro que pode ser substituído a qualquer momento. Moro tem uma série de virtudes. Ele foi essencial para a evolução do nosso sistema judiciário, fez incursões extremamente importantes para o Brasil. Agora, como ministro, a história é outra. Ele até teve, e eu até defendi muito, que os projetos que o Moro tinha tivessem sido pautados antes, no início do mandato do presidente, tivesse uma espécie de tranca-pauta, e que isso ia atingir, porque se você não passasse medidas anticorrupção, você tinge, como foi o caso, todas as outras negociações das reformas, vai ficar tingido com pessoas do Centrão fazendo ali seus esquemas para debelar ou aguar uma série de propostas. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, tem muito valor o ministro Sérgio Moro. Agora, como ministro, eu diria que ele teve um impacto aí interessante no início, não houve, num segundo momento, não vi muito acontecendo na área de segurança pública e, infelizmente, eu diria que para macular toda a sua história de juiz, ele saiu do governo Bolsonaro de uma maneira muito ruim. Acho que não há vertente política de qualquer ideologia que vai olhar esse momento da saída do juiz Sérgio Moro como algo positivo. Não foi positivo para ele e, obviamente, não foi positivo para o presidente. Agora, do meu ponto de vista, olhando do sistema, não acho que a gente tenha que entrar mais nessa novela. Eu imagino que a mídia vai se alimentar ainda, o que o Moro tem, o que ele vai falar, o que ele vai divulgar, como ele já fez isso antes no passado dele. Agora, temos que prestar atenção nisso. Eu acho que, como população, nós temos que entender, até que algo se torne, de fato, criminal e que haja, de fato, um inquérito seja levantado e que isso seja criminalizado ao ponto de ter aqui um fato que possa se construir algo sólido em torno do impeachment, até que esse momento se apresente, eu não vejo por que reagir, porque atualmente quem está se mobilizando para fazer esse julgamento são as mídias sociais e a mídia, né, querendo fazer com que a opinião pública já passe um julgamento sem esses trâmites da justiça discorrerem sobre todos os fatos, que os fatos ainda nem foram todos apresentados. Mas então, o senhor entende essa que é a dinâmica. Eu não vejo por que a gente perder muito tempo com isso, para ser totalmente sincero. Mas tem um aspecto, claro, há uma investigação em curso, um inquérito, né, tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Polícia Federal
estão acompanhando e à frente desses depoimentos, perícias, o Supremo Tribunal Federal, na figura do decano Celso de Mello, acompanhando. De qualquer forma, queria a sua avaliação do ponto de vista político. A saída de Sérgio Moro, que muito identificado com essa bandeira do combate à corrupção, por conta do seu trabalho como juiz de primeira instância na Lava Jato, pode ter um reflexo na base de apoio do presidente? Tem ali condão de erodir uma parte desse apoio a Bolsonaro? Eu acho que no primeiro momento teve. Por quê? Vamos entender a direita brasileira. Né? Nós temos bolsonaristas, temos militaristas, temos monarquistas, temos parte dos liberais também são da direita, e temos o que nós chamamos de lavajatistas, aqueles que entraram para o ativismo político, contrários à esquerda que estava associada a grandes esquemas de corrupção dos governos anteriores. Essa é a direita brasileira. Então, em termos de ideologia e de força, nós temos aí os bolsonaristas, os conservadores, os monarquistas. Esses, eu diria que tem uma raiz ideológica um pouco mais acirrada. E menos a partir dos liberais e a partir dos lavajatistas. Eu acho que essa base lavajatista, que são aqueles que estão contrários à esquerda, estão contrários à corrupção, não necessariamente eles são de direita, mas eles querem ver o país sem corrupção e querem ver ter um país com justiça. Então, e por que isso é ser direita? Porque a justiça é parte da ordem, da lei e da ordem. Sem justiça você não tem lei e ordem. Do lado esquerda radical, você temos aí uma relativização de tudo que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Então, não é o caso aqui dessas pessoas. Já se definiram como querem justiça, bandido na cadeia, queremos pessoas que cometeram crimes contra a pátria que sejam presos. Essa que é a visão, é muito mais base. E essas pessoas menos ideologizadas, elas podem olhar essa situação do juiz Sérgio Moro saindo, de estar junto com o presidente Bolsonaro, num primeiro momento, como algo negativo. Agora, para a infelicidade, aqui, para a felicidade do presidente e para a infelicidade do juiz, mais uma vez, o jeito que o juiz saiu, isso maculou também a visão dessas pessoas. Para quem, que tipo de pessoa é essa que faz isso no momento de crise, no momento de fraqueza política, em que você, como um fiel, ou supostamente fiel ministro, querendo ajudar a melhorar o país e fazer aqui um desenrolar de uma pauta positiva, faz isso no momento de extrema fraqueza, né, do governo. Então, eu acho que isso, na minha opinião, vai macular não só o que ele pode fazer, o que ele já fez no passado, mas o que ele pode fazer no futuro. Então, mas não fragiliza a bandeira de combate à corrupção que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, o senhor foi eleito com essa bandeira, a saída do Sérgio Moro não fragiliza esse discurso de que vocês chegaram ao poder para combater a corrupção, na medida em que o juiz, que era o juiz símbolo do combate à corrupção, deixa o governo acusando de muitas irregularidades e ilegalidades o presidente da República? De certa maneira, na minha opinião, extremamente limitado. Por quê? Porque quem faz o combate à corrupção, as pessoas que estão envolvidas no ativismo contra a corrupção, são muito maiores e muito mais amplas e muito mais perenes do que um ministro, do que um juiz. Então, apesar do Sérgio Moro ser um herói, ter sido sim um herói da justiça e ter contribuído aí de uma maneira extremamente importante para o país, a população que deu apoio a todos esses movimentos que o juiz fez no passado e que agora está olhando, de certa maneira, assombrada com o que está acontecendo, essa população é que quer o fim da corrupção. Essa vai estar aí, são os pais, são as mães, são os filhos que agora estão vindo na idade, que olharam para trás e viram que tinha muita corrupção, um sistema totalmente corroído, estão vendo como um sistema sem corrupção, que foi o caso do último ano, como ele pode ser até eficiente de uma certa maneira. Eu sou contrário aqui a ter um Estado magnânimo como temos hoje, mas vemos que alguns pontos estão adquirindo eficiência em função de não haver corrupção. Então, tudo isso, quem é o grande preservador do combate à corrupção é a população consciente brasileira. Essa que é O senhor falou ali sobre a direita brasileira, né? O senhor traçou ali vários grupos que integram a direita brasileira.
Dentro desses grupos, nós temos também os intervencionistas, né, que são esses manifestantes que costumam defender a intervenção militar, fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor se sente confortável de estar nesse espectro ao lado desses intervencionistas? E vou um pouco além também, eu queria uma avaliação do senhor do fato do presidente Jair Bolsonaro, por vezes, ir em manifestações que tem essa bandeira. Bem, vamos aqui, antes de eu entrar nesse mérito, só dizer que todos esses movimentos de direita, eles se toleram, não necessariamente eles se toleram e se respeitam. Não necessariamente eles apoiam o que um ou outro representa ou quer. Então, neste sentido, eu particularmente não quero ver intervenção. Eu não acho que uma intervenção vai gerar bons resultados políticos e resultados econômicos. Se houver uma intervenção, aí se houver, não é uma questão de minha preferência, muito pelo contrário. Espero que as instituições se reformem antes que chegue a uma situação de perder-se a lei e a ordem e temos que pedir uma intervenção. Não é esse o caso. Sou otimista com as instituições ainda. No entanto, os intervencionistas, nesse caso, pecam por objetividade. O que vão fazer com a intervenção? Qual o objetivo? A intervenção é só um mecanismo. Ela não necessariamente é um objetivo. Se por acaso é um objetivo, então eu sou mais contra ainda. Né? Porque as intervenções militares que ocorreram no Brasil, começando com o Brasil República, o golpe republicano, foi um golpe militar. Os militares quebraram o país. Retrocederam o país politicamente a um caudilismo extremamente atrasado e quebraram financeiramente o país e levaram uma guerra civil sangrenta, morreram 4 mil pessoas. Isso lá no início da República. Depois, mais tarde, na questão de 64, quando os militares assumem e era só para um período mais limitado, mas aí uma outra facção lá dentro dos militares resolve estender o seu regime. Então, neste contexto, você fala assim, bom, politicamente, qual foi o ganho? Nós não podemos falar assim, poxa, o regime militar é um exemplo que tem que ser replicado, que olha como os países têm que replicar isso. Não é exemplo, foi uma necessidade naquele momento para evitar a queda ou entrar num sistema de comunismo, que era o que estava sendo se pautado ali com a liderança do Jango e várias outras interferências externas. Então, naquele contexto, foi uma necessidade. Agora, não necessariamente algo positivo politicamente. E economicamente foi desastroso. Durante os anos 70 houve grandes investimentos, aquele negócio de estatismo, de Estado dirigindo e investindo, etc., uma visão de esquerda. E nos anos 80 quebrou o país, hiperinflação, não tinha como pagar a conta, não tinha controle orçamentário de nada, indisciplina fiscal. Esse foi o legado econômico dos militares do final dos anos 80. Então, nós vamos fazer o que com uma intervenção? Essa que é a questão. É para intervir numa questão de STF, para fazer uma renovação no STF? É para intervir numa questão, o Congresso está interferindo no Executivo, temos que ter ali um poder moderador que nessa questão de intervenção e modular essas intervenções? É para fazer isso? É pontual? Tem um objetivo claro, aí quem sabe, é uma situação infeliz, mas quem sabe. Agora, mas o senhor apoiaria uma intervenção com um objetivo, por exemplo, específico como esse que o senhor citou, para mexer no Supremo Tribunal Federal? Eu espero que não. Eu espero que o próprio Supremo Tribunal Federal, que até agora não tem respondido a nenhuma incursão ou pedido da opinião pública para se reformar, apesar de haver alguns juízes que estão muito conscientes que tem que reformar o STF, sim. Estariam muito a favor disso, mas eles não estão debatendo essas reformas ali. Não só o processo seletivo do STF, mas também até que ponto o STF pode mandar nos outros poderes e qual é a função do STF. Tem que resgatar a função do STF como uma corte constitucional, que até agora eu acho que não tem se valido muito dessa missão. Então, como é que a gente coloca esse STF em linha mais uma vez? Os ministros do STF precisam se posicionar, na minha opinião, e a opinião pública precisa dirigir eles exigindo reformas, não tenha dúvida. Essa que é a missão também da opinião pública, tem que qualificar a missão e o que eles esperam do governo. Não adianta ir para a rua e falar que tudo é ruim, que tudo é péssimo, que é contra a corrupção, que é contra isso, contra aquilo. Tem que focar. O ativismo brasileiro tem amadurecido.
as pessoas têm amadurecido politicamente, mas tem que focar aqui as suas demandas. Quem sabe, assim, o outro lado consegue escutar de uma maneira mais eficaz. Estamos falando de coisas bastante distintas, me parece. Gostaria que o senhor esclarecesse. Uma é a pressão da opinião pública, a cobrança por decisões ou por meia-culpa, por reformas no Supremo Tribunal Federal e no próprio sistema judiciário, ou um debate que inclua uma agenda reformista também do judiciário. Outra é a quebra do sistema democrático com uma intervenção para que isso seja feito à força. A gente está falando de uma é dentro da democracia, outra é uma quebra do sistema democrático. Queria que o senhor esclarecesse se o senhor apoiaria uma quebra do sistema democrático para forçar uma reforma do judiciário. Claro que não apoio uma quebra do sistema democrático para fazer uma intervenção de qualquer natureza. Eu estou dizendo que numa eventualidade, se por acaso o sistema democrático não se reforma e estamos aí em caos, em uma derrocada completa, temos ali o artigo 142, é constitucional que eu estou falando. Não estou falando algo revolucionário aqui. Estou falando de restabelecer a lei e a ordem. Nessa condição, se o STF é o causador dessa instabilidade, isso que eu estou dizendo. Agora, vamos deixar bem claro. Quando a gente rompe com o sistema democrático, isso é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque há refluxos políticos. A política ela só não vai sempre numa linear. Ela tem fluxos e refluxos. E toda vez que você faz uma incursão dessa natureza, você tem um refluxo do outro lado, que é o que nós presenciamos durante os anos 90. Nós vimos como o regime militar gerou ali uma certa um desgosto muito grande em termos políticos, sociais e até mesmo econômico, como houve um refluxo durante todos os anos 90 e os anos 2000 em que desapareceu a direita do Brasil. Houve uma erradicação dos conservadores, da direita, dos liberais, foram completamente erradicados do diálogo político, porque ficaram associados àquele regime. Então, isso não é bom para a direita brasileira. E agora, mesmo assim, digamos, do contexto de quem é a direita inclui tudo isso. Ela inclui esses movimentos, não tenha dúvida. Então, não podemos excluí-los desse diálogo. É só uma questão de ponderação de o que cada um quer, qual a missão de cada movimento. Então, desse ponto de vista, nem os militares já se posicionaram milhares de vezes aqui com relação à não intervenção. Então, isso acho que não é um ponto passivo aqui nessa discussão. E qual que é a sua avaliação sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro nesses movimentos que têm essa bandeira? Eu, particularmente, eu não tenho seguido exatamente se ele está dando apoio, se ele está publicamente falando que esse é o movimento que eu apoio, que é isso que eu quero. Para ser sincero, essa premissa de que ele dá apoio, de que ele é o grande fomentador dos movimentos, eu não acredito nela. Eu não tenho visto isso, muito pelo contrário. Nas poucas vezes que eu tive conversas particulares com ele, a última coisa que ele pode imaginar é algo desse gênero, é fazer alguma incursão mais autoritária. E vamos lembrar aqui na postura também. Muitos aí acusam o presidente, o governo, de ser um governo ditatorial e de ser uma coisa autoritária. Falei, bom, primeiro, do ponto de vista do poder executivo, ele tem que ter autoridade dentro do poder que lhe cabe. Isso é função dele, é de competência dele, é constitucional. Agora, de incursão dele em outros poderes, muito pelo contrário. Ele tem sofrido incursão dos outros poderes, limitando ainda mais os poderes que ele tem de competência constitucional. Então, vemos aí um grande contrassenso que está sendo lançado na mídia, do seu autoritarismo, que não acho que é bem colocado aqui pela mídia e pelos amigos. Mas, na verdade, deputado, quando, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, que costuma ser um alvo constante aqui, o senhor acabou de fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, ele não age até como um poder moderador, na verdade não seria o Poder Executivo extrapolando as suas competências e o Supremo Tribunal Federal, sendo uma corte constitucional, agindo como poder moderador dessa extrapolação do Poder Executivo, neste caso específico? Olha, no caso específico, não, porque não cabe ao STF ser o poder moderador. Ele é uma corte constitucional. A avaliação dele é totalmente passiva e não pode ser passiva. Ele não pode legislar e não pode executar. São duas condições que não são prerrogativas do STF. Então, nessa condição, ele tem feito exatamente essas duas coisas. Ele tem legislado e tem executado.
tem limitado que o Executivo possa fazer uma série de medidas, tem legislado, criado leis que nem foram debatidas em Congresso, porque acha que cabe ao STF legislar se o Congresso não está legislando. Então, esse tipo de postura, de ativismo judicial, eu sou contra. Agora, se o STF ainda quer manter esse ativismo judicial, essa iniciativa de querer fazer algo além de ser uma corte constitucional, então que paute grandes reformas do sistema, que faça aí melhoras no sistema e não faça interferências em criação de projetos de lei, em vetar medidas que o Executivo tomou dentro da sua própria prerrogativa. Isso que eu acho que podemos até tolerar do ponto de vista do momento sui generis que vivemos. Agora, de um ponto de vista acadêmico, você vendo um STF como o nosso agindo do jeito que está agindo e ter violado a Constituição inúmeras vezes, não só desde quando nós nos tornamos ativistas, vimos como foi violada a Constituição até na questão do impeachment e uma série de outras incursões, nós vemos aqui que temos o STF que conseguiu, ministro do STF que conseguiram implodir a instituição. E isso que está errado. Então, como é que você preclude um ministro de fazer algo errado que tinge a própria instituição? Você tem que fazer reforma para que esse tipo de ministro não possa de novo entrar no sistema público e não seja mais um ministro do STF. Mas nessa limpeza o STF não tem feito. Então, é isso que temos que pautar aqui. Vamos olhar também, não só as pessoas que ocupam aqueles cargos, que podem ser sim de má índole e fazer coisas erradas, mas vamos olhar o sistema. Se o sistema não é o grande culpado em permitir que essas pessoas ajam da maneira que eles agem. Deputado, o presidente fez uma reunião com governadores essa semana, na quinta-feira, e deixou de lado ali a postura de confronto que via de tendo essa relação com boa parte, não com todos, mas com uma parte dos governadores. Também ali um gesto de aproximação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem Bolsonaro estava rompido. E esse movimento não agradou a parte da base de apoio do presidente, ao que a gente costuma chamar de uma parte mais ideológica. Por exemplo, Olavo de Carvalho fez críticas. Queria que a avaliação do senhor, o presidente errou ou acertou ao fazer aproximação com governadores e com Rodrigo Maia nos termos dessa semana? Bem, moralizar uma decisão é muito difícil. Então, do ponto de vista de mercado financeiro, do ponto de vista de paz social e política, do ponto de vista de contemporizar com um sistema que está em guerra com ele, isso foi uma medida positiva, porque debelou uma série de incursões e ataques que iam tirar ele do governo. Então, acho que, lembrando de novo, ele tem que se manter ainda no governo, então a sua sustentabilidade política ela é fundamental, porque, lembrando do Temer, Temer tinha popularidade zero, mas com o apoio do Centrão ainda conseguiu fazer reformas. Então, neste caso, ele está em modos de sobrevivência. Agora, aonde que eu também entro no coro dos que podem olhar isso de uma maneira negativa. Eu estou aqui também como ativista, como cidadão, cobrando as reformas. O Centrão vai nos ajudar a fazer as reformas, vão ser pilares fundamentais para que a gente possa fazer reformas importantes no sistema político, sistema econômico, na questão de Estado, até o regimento interno das casas. O Centrão vai se propor a fazer isso ou será ele o comandante da agenda de resistência às grandes mudanças que a sociedade quer ver? Então, estamos muito cedo nesse processo para passar esse julgamento. Então, mas eu estou junto com os ativistas, o Olavo de Carvalho, a parte conservadora, aqueles que são anticorrupção, antissocialismo, para entender que, fazendo essa junção com o Centrão, incorre um benefício, que é uma estabilidade política possivelmente momentânea, talvez se estenda, e do outro lado, o negativo é que você está se expondo a um risco que era exatamente o que nós clamávamos e combatíamos dos últimos 5, 6 anos. Então, essa postura ainda é válida, mas está muito cedo no processo. Não podemos passar julgamento aqui em quem vai entrar do Centrão para dentro da máquina do Poder Executivo. A mídia precisa ficar muito mais alerta nessas questões. Agora, em termos de corrupção, o que eles estão fazendo? Mas vamos pontuar aqui uma outra coisa.
é que a dinâmica, a interferência que o Centrão teve em função também de dar aos governadores de Estado que estão agindo contra o Poder Executivo, que se aliaram para agir contra o Poder Executivo, numa política de quanto pior, melhor para eles, governadores, isso também é inaceitável. Então, temos que pressionar essa nova base ok, muito bem, então vocês aliaram-se aos governadores no passado em fazendo essa junção contrária ao Poder Executivo, está na hora de debelar, está na hora de dar uma saída ou ao menos forçar os governadores a saírem de uma postura de fechamento completo, de lockdown e fechar suas economias e de deteriorar as condições do Estado, porque isso não é mais sustentável. Então temos que ver aí agora a coisa valendo para o outro lado também. Então se há essa aliança, então vamos fazer ela valer. O senhor acha que é positiva a condução do presidente Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus? O senhor não vê um discurso dele contrariando a maioria, pelo menos, dos governantes do país e do restante do mundo? Olha, ele tem um jeito próprio dele de comunicar e de colocar as coisas. Do ponto de vista do coronavírus, eu particularmente não quero comentar nada que seja do cunho de medicina, porque isso não me cabe. Não sou médico, não tenho essa qualificação. Mas eu posso olhar do ponto de vista de gestão fiscal tributário. Isso eu posso olhar e comentar abertamente. Então, neste quesito, é uma grande irresponsabilidade o contrário. O contrário é fechamento completo do Estado. Fechamento completo de cidades, isso é irresponsável. Porque os estados têm que agir de uma maneira autônoma. E o que os governadores têm feito? Eles têm se colocado como o bebê chorão. Falar, olha, eu não sou mais responsável pelas contas do meu estado, vou fechar tudo porque eu estou com medo desse vírus que é sério, não tenha dúvida que ele é sério, que causa impacto na saúde, não tenha dúvida. Agora, eu vou fechar todo o meu estado, ninguém pode fazer absolutamente nada, fica todo mundo em casa, e eu não sou mais responsável pelas contas que eu preciso pagar. Eu vou pedir da União, que a União pague e banque toda a minha brincadeira aqui. Tudo que eu quiser fazer, a União banca. Então, eu não preciso mais me preocupar em ter uma economia saudável no meu estado. Eu posso agir contra essa economia, inclusive, e contra a ação das pessoas, as iniciativas, e quebrar todo mundo, porque o governo do federal vai me salvar. Então, a lealdade do governador não é com a população que está ali logo abaixo e sofrendo com o seu governo. A lealdade do governador é consigo própria. É de fazer equilibrar suas contas públicas com o governo federal e de poder gastar livremente o que eles querem. Isso é uma postura irresponsável. Há outras saídas para a questão do coronavírus, outras estratégias. Tem países que vivem essa realidade de autonomia completa. São países que não querem quebrar as suas empresas, quebrar as suas indústrias, que não têm uma chancela como um governador tem, que tem a União, que vem ajudar, mas tem países pequenos que são independentes e que, se eles entrarem numa situação de fechamento completo, vão ficar mais dependentes do FMI, de outros governos, de outras políticas de Estado que não sejam eles próprios. Então, você deteriora até o contexto de soberania, de democracia, etc. Sem dúvida, então, achar esse equilíbrio é complexo e o país está vivendo esse debate, mas outros países do mundo, né, também analisando ali a condução do presidente Jair Bolsonaro, como o senhor é deputado aliado. O Brasil está registrando um número alarmante de mortos e caminhamos, inclusive, para nos tornar epicentro dessa doença no mundo. O presidente, inicialmente, menosprezou o efeito dessa doença, chegou a classificá-la como uma gripezinha. Depois, conforme os números avançavam, falou, e daí lamento. Ele adotou uma postura de enfrentamento ao próprio efeito dessa doença. Então, diante do que temos o quadro hoje, né, caminhando aí para esse número muito triste, muito grande de mortos, qual que é a responsabilidade do governo federal nesse quadro que temos agora, considerando que, inclusive, tivemos 2 trocas no Ministério da Saúde, né? Bom, lembrando que a competência da saúde cabe a todas as entidades federativas. Cabe à cidade, cabe ao governo de estado e cabe também à União. A União também cabe outras responsabilidades que são totalmente removidas da responsabilidade dos estados e dos municípios. A União também cabe a estabilidade da moeda, também cabe ao equilíbrio fiscal, também cabe à economia, a ter tributos para pagar uma máquina pública que não consegue se reduzir em custo. A máquina pública sempre em expansão. Então,
essa é a responsabilidade do governo federal. Então, ele tem que equacionar outras coisas além da questão de saúde. Obviamente que o governo do estado, o governo e os municípios também têm outras competências locais que não cabe à União. Então, nessa dinâmica, as competências são complementares. O governo federal ele pode ajudar ou pode também tomar uma postura de vocês são autônomos, vocês resolvam seus próprios problemas. Particularmente, eu assumiria essa postura. Eu ajudaria a saúde aquilo que cabe somente ao governo federal, em que um estado não consiga resolver por conta própria. O que está acontecendo no Brasil não é isso. Vários estados conseguem resolver e desenvolver estratégias, poderiam estar desenvolvendo estratégias próprias, mas não estão adotando uma estratégia utópica da OMS e implementando isso à risca, sem olhar os outros fatores que são de sua competência. Então, os gestores não estão sendo gestores. Eles estão sendo, como diz, bebê chorão, que vão lá amargurar, que olha, eu tomei essa decisão, agora você que tem que vir aqui me salvar. Está errada essa posição. Nós, como paulistas e brasileiros, cidadãos independentes, temos que cobrar dos nossos governadores gestão independente, autônoma, que eles saibam fazer prioridades como se fosse um país independente dentro do Brasil, mas estão se comportando de maneira completamente diversa. Vou citar outros países que são federalistas. Por exemplo, Estados Unidos. Alguns estados resolveram se fechar em lockdown. Estão pagando a conta sozinhos. O governo federal dos Estados Unidos ajuda muito pouco. Ou ajuda onde o governo federal quer e determina. Não é aonde o governador quer. Então, o governo está isolado, sozinho ali com as suas contas. Muitos deles vão quebrar. E outros estados que são menores, sobretudo os menores e os mais pobres, eles resolveram não fechar totalmente ou fechar parcialmente. Fazer uma gestão, de fato, de um problema aonde ele existe. E não fazer essa implementação de uma utopia externa que praticamente demonstra que um secretário de saúde não serve para nada, porque não desenvolveu uma estratégia própria para o Estado. O secretário de saúde adotou algo externo. Esse debate eu nunca ouvi aqui no Brasil, nunca ouvi os secretários de saúde debatendo com os governadores abertamente, com os cidadãos, falando das possíveis estratégias e quais é que a população apoiaria. Desde a mais radical até a mais branda. Isso nunca foi levado a cabo, sempre houve pronunciamentos, olha, vamos fazer dessa maneira, e a OMS aqui está certa, e vamos implementar essa ordem aqui. Então, desse ponto de vista, sou totalmente contrário ao que está acontecendo com boa parte dos governadores, a essa subserviência que os governadores se colocaram frente a essas organizações externas que não são brasileiras, não vêm da população brasileira e não estão no contexto brasileiro, então não conseguem fazer um bom julgamento de como implementar as suas regras aqui. Uma observação aqui para acrescentar a sua fala, deputado, gostaria de ouvi-lo também. Sim, tem essa referência constante às recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas também seguindo as orientações dos técnicos do Ministério da Saúde do país. Até então, a recomendação era seguir distanciamento social e todas essas medidas que também seguem ali a recomendação da OMS, mas eram reiteradas pelo governo federal. Reiterados pelo governo federal na presença... O ministro estava reiterando isso, ou menos se colocando. Mandetta, por exemplo, é favorável a esse lockdown, fechamento completo, etc. Ele foi favorável a isso. Mas quem deve passar a decisão final é o presidente da República. Nelson Teich também, só para a gente esclarecer. O Teich também. Então, mas não importa. Estão errados, na minha opinião. Tá? O governo federal ele não pode se colocar... Imagine o seguinte, então imagine que o presidente da República diga o seguinte, vamos fechar o país. Todos estão proibidos de sair de casa, nenhuma pequena indústria, nenhuma grande indústria, nenhum porto, nenhum sistema de transporte pode operar. Quem que vai sanar as contas do país? Quem é que vai pagar os tributos que pagam os funcionários públicos, que pagam os serviços públicos, muitos deles essenciais? Quem que vai fazer segurança? Salvo engano, então, os países que adotaram uma política restritiva muito forte por um período são os primeiros a estarem já flexibilizando. Os países que ficaram mais ou menos, isso salvo engano, né, mas do que eu tenho acompanhado o noticiário, a Renata também, os países que adotaram essa política mais restritiva, os países europeus principalmente, conseguem sair mais rápido dela primeiro.
e os países que adotam essa postura um pouco mais errática, de flexibiliza ou não flexibiliza, demoram mais para sair desse processo. Aparentemente, é o nosso caso, né? Porque a gente tem vozes e comandos diferentes. Vamos pegar aqui, eu até queria entrar nessa questão de São Paulo, que é o epicentro da crise no Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, tem uma política muito restritiva e o presidente Jair Bolsonaro uma defesa de uma política muito mais aberta. Essas vozes dissonantes não acabam atrapalhando todo mundo, para o país e principalmente a população, para que saiamos todos da crise, da pandemia, do coronavírus logo? Não tenha dúvida que atrapalha, mas o que mais atrapalha é o João Dória pedir ajuda do governo federal. Se o João Dória quer fechar São Paulo e levar São Paulo à bancarrota e não ter mais nenhum real para que ele possa financiar a sua estrutura de sistema público, que faça sozinho, mas que não vá chorar ao governo federal pedindo para que o governo federal aprove o que o governo local está fazendo. Isso não cabe ao governo federal. E não cabe a nenhum governo federal fazer isso. Vou lembrar aqui, me diz uma coisa, qual é o país que sai de uma situação de pandemia com lockdown total? Qual é o país que sai melhor dessa situação? Em que não sai mais dependente de financiamento externo, que não sai totalmente corroído financeiramente, cujas empresas não têm mais como gerar emprego. Não é emprego que vai voltar, é emprego que desapareceu. Tem empregos que vão desaparecer, que não voltam. Esse é que é o contexto do lockdown. Nenhum país fez isso, né? Que tem adotado um lockdown durante o período e de uma maneira tão uniforme. Se permite ainda a economia fluir em alguns momentos, em alguns pontos. E governos menores, por exemplo, Coreia do Sul é a 12ª economia do mundo, não fechou nada. Também a questão do Japão, também não houve lockdown. Houve lockdown seletivo em algumas áreas, em alguns lugares. Não foi uniforme. Então, essa dinâmica de gestão, de equilíbrio, é que eu acho que não foi feito aqui. Agora, talvez nesse momento, depois de 2, 3 meses de ter saído aí de um momento inicial de fechamento completo ou de susto, eles começam a ver que tem que abrir, mas as contas aqui de São Paulo vão estar faturando 20%, 30% a menos em termos de tributário e tem as mesmas contas públicas a serem sanadas. Isso é responsável? E se o São Paulo fosse um país, quem é que estaria financiando? Estaria abrindo a questão do São Paulo completamente à interferência externa. Talvez seja esse o caso, não sei. Mas no caso do Brasil, isso mostra ingerência, mostra incapacidade de gestão. E claro, gestão significa você priorizar. Priorizar, estabelecer o que é o primeiro, segundo, terceiro. Tudo não pode ser prioridade. Prioridade significa dizer não e assumir responsabilidade, mostrar liderança. Isso é gestão. O que eu estou vendo, e boa parte desses governadores, é exatamente o contrário disso. E é isso que eu estou sendo muito crítico. Não quero entrar aqui na seara se por acaso o lockdown é bom, temos que fazer uma coisa vertical, horizontal, tem que ser seletivo ou não, tem que fazer política de máscaras, de distanciamento, etc. Não vou entrar nisso. O ministro da Saúde e os secretários de saúde que definam isso melhor. Agora, entendam que como governador, como presidente, você é um gestor. E como gestor tem que estabelecer prioridades e arcar com as suas decisões. E é isso que eu estou vendo os governadores aqui com medo de terem que bancar e quebrar os seus estados sem ter aí um lastro que já esteja garantido. Isso é inaceitável do ponto de vista de gestão, na minha opinião. Deputado, eu queria primeiro fazer uma observação. Me parece que o senhor citou a questão da Coreia do Sul. Lá, de fato, houve uma estratégia de testar massivamente a população, mas o senhor falou que não houve fechamento de nada. Ali houve uma estratégia, assim, de deixar em quarentena, não toda a população, não com lockdown, mas em alguns casos, parte da estratégia foi, sim, o isolamento, o distanciamento. Em algumas áreas, escolas, por exemplo, onde a criança você não tem muito controle, você não consegue informar as crianças, elas não têm... Então, escolas, sim, foram fechadas. No Japão também, o fechamento de escola. Mas, então, é seletivo, é uma coisa que não é uniforme. Não é um lockdown, não é uma quarentena completa e não há um fechamento do comércio, etc. Perfeito. E há políticas também, agora que eu estou vendo alguns estados dos Estados Unidos reabrindo, eu vejo a política de sem máscara, sem serviço. Então, num contexto privado, você implementar isso, por que não? Por que não? Por que não reabrir o comércio com essa política? Por que isso é ruim? Por que, que um lockdown é favorável? Aí é um debate que também, não cabe a mim fazer isso. econômico.
Muitos economistas têm observado, deputado, que mesmo com a abertura, você tem um problema de demanda, porque as pessoas têm medo, né, de sair às ruas, mesmo que o comércio esteja funcionando, né? Quem vai até lá comprar ou quem vai se sentir seguro neste momento para contrair dívidas, comprar produtos. E aí indicam sempre, nesse debate, claro que é complexo, a questão da segurança e de uma saída científica para o problema da doença. Como é que o senhor observa isso, mesmo abrindo? Isso resolve o problema? Porque... Renata, na base dessas políticas de fechamento completo, há uma grande desconfiança dos governantes, da burocracia, para com a sociedade. A burocracia, os governantes, os representantes não acreditam na sociedade. Não acham que dar mais responsabilidade social é um bom caminho. Muito pelo contrário. Eles têm que tirar essa responsabilidade social, diminui ela e transfira toda essa virtude de conhecimento, de hábito para o Estado. E o Estado vai definir o que é o melhor para a população. Então, ai de você de sair de casa, porque você é uma incompetente de pensar livremente. É isso que o Estado, a mensagem que o Estado está passando aqui. Eu sou contrário a isso, eu confio na sociedade. Eu acho que a sociedade com mais informação vai ser capaz de tomar suas próprias decisões, vai ser capaz de liderar os seus próprios destinos, sem influenciar de uma maneira destrutiva nos destinos dos outros, de um ponto de vista de saúde pública. Então, é isso que eu acredito. Então, o que eles estão fazendo agora é exatamente o contrário, é exatamente o que eu critico. É um Estado fascista que define tudo e todos, regulamenta tudo e todos os comportamentos, define absolutamente o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o que podemos ter e quanto, a que preço. Esse é o Estado que temos, é um Estado modelo fascista. Eu sou contra isso, acho que temos que ter mais liberdade na sociedade. Deputado, a gente agradece muito a participação do senhor aqui na CNN com essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Renata.